Boa noite, eu sou a Mariana Chameletti e estou aqui para apresentar mais uma edição da live da coluna Justa Esportiva do IBDD. A conversa de hoje vai ser com o Dr. João Marcos Guimarães Siqueira sobre o artigo publicado ontem na coluna Justa Esportiva do IBDD, que se chama Revisitando o Direito do Trabalho Desportivo, reflexões sobre a carga horária do atleta, limite semana... Limite semanal e períodos de concentração. Pronto, acho que agora fixo aqui o comentário. Queria dar boas-vindas a todos que estão entrando aqui conosco. Dr. Caio Medauar, doutora Júlia Gelli. Começando aqui a falar um pouco sobre a live de hoje novamente. A live de hoje é com o Dr. João Marcos Guimarães Siqueira, sobre o artigo Revisitando o Direito do Trabalho Desportivo. Reflexões sobre a carga horária do atleta, limite semanal e períodos de concentração. Vamos dar uma olhada se o Dr. João Marcos já entrou. Enquanto o Dr. João Marcos... Aqui, Dr. João Marcos já está aqui. Vamos conseguir começar cedo. Dr. João, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom que você conseguiu entrar cedo. Eu vou dispensar o senhor hoje, tá bom? A gente já conversou mais cedo um pouco, já pedi licença pela informalidade. Por favor, fique à vontade. Vamos esperar um pouco para o pessoal entrar. Enquanto o pessoal não entra, queria lembrar a todos que o projeto da live da coluna Justa Esportiva é um projeto que começou já há aproximadamente 2 meses, tem sido um verdadeiro sucesso. Todas as terças e quintas já viraram uma tradição no direito desportivo, as pessoas acompanharem a live da coluna Justa Esportiva. Então, as colunas são sempre... Enrolei a língua hoje. As colunas são sempre publicadas às segundas e quartas-feiras e são sucedidas das lives às terças e quintas, sempre às 19 horas, aqui no Instagram do IBDD. Dr. João Marcos, vou te apresentar um pouco para o pessoal. Queria dar as boas-vindas para o Dr. Leonardo Andreotti, nosso presidente, que eu vejo aqui que acaba de entrar também. Dr. João Marcos Guimarães Siqueira é membro filiado ao IBDD, é advogado, é procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, é procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquete, é membro da International Sports Lawyer Association e é especialista em Direito Desportivo e do Trabalho. Dr. João Marcos, muito bacana seu artigo, como eu comentei com o senhor mais cedo, com você mais cedo. Direito do Trabalho não é a minha especialidade, né, a minha vocação, mas o seu artigo realmente me chamou a atenção por diversos motivos, porque ele trouxe ângulos assim, até filosóficos, sobre os quais eu nem tinha nunca pensado. Você poderia fazer uma introdução breve sobre o seu artigo? Posso, Maria. Claro. Primeiro, boa noite, agradecer a vocês pelo convite e pelo espaço, fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, Leonardo Andreotti, dizer que esse espaço acadêmico que o IBDD vem abrindo para os filiados é uma oportunidade única da gente poder trazer temas controvertidos, temas interessantes e, de alguma maneira, fomentar o debate jurídico sobre direito esportivo. Eu agradeço ao presidente, agradeço a você, Mário. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar dar um apanhado rápido sobre o artigo. Na verdade, assim, o artigo ele tem uma passagem em relação a um ponto muito controvertido que foi anunciado há pouco tempo atrás. Várias pessoas escreveram sobre isso, que é aquela tradicional controvérsia sobre o cabimento de adicionais noturnos, o repouso remunerado por atleta. Eu faço até uma introdução em relação a esse ponto, muito embora não seja ali eu vou dizer assim, o enfoque do artigo. Eu acho que essa questão sobre a aplicação subsidiária da norma geral em relação à norma específica é um ponto controvertido, importante, que eu achei que valia a pena fazer essa menção, mas a menção para poder chegar no ponto principal, que e aí vai até na verdade, um depoimento pessoal. É toda a minha dificuldade para a compreensão dessa questão envolvendo a carga horária do atleta. Acho que muito mais do que essa controvérsia envolvendo adicionais noturnos, a questão da carga horária é uma coisa que desperta um pouco a minha atenção, e eu digo isso no meio acadêmico. A gente já vem fazendo alguns estudos em relação a isso,
E era um ponto que eu me questionava e tomei ali a liberdade de rascunhar alguma coisa em relação à questão das horas extraordinárias. Não é incomum, Mário, eu volto e meia me deparo aqui com decisões trabalhistas, decisões não só de primeiro grau, como decisões regionais, deferindo horas extraordinárias para jogador, para atleta profissional de futebol. Eu me lembro que no passado, era a pergunta que eu me fazia, há algum tipo de assimetria entre horas extraordinárias e eventual controle de jornada por parte do atleta? Eu procurava tentar pontos de interseção na própria Lei Pelé para poder chegar à conclusão. E aí, eu acho que vale a pena fazer um histórico em relação à questão da jornada do atleta. Se a gente for voltar um pouco no tempo, Mari, de 2000 a 2011, você não tinha na Lei Pelé uma disposição expressa delimitando carga horária semanal ou carga horária diária do atleta. Lá no princípio, isso quando do projeto de lei 5186 de 2005, foi justamente o projeto que deu origem à lei 12.395 de 2011, essa menção à carga horária de 44 semanais, ela não era contemplada inicialmente pelo projeto. E a menção a essa jornada de trabalho desportiva normal de 44, ela veio que, eu não sei se eu não diria a você, se no apagar das luzes, mas ela não era o primeiro foco. Mas o fato objetivo é que a partir de 2011, o artigo 28, o parágrafo 4º, inciso 6º, você tem uma menção à carga horária de 44 semanais para o atleta profissional. E aí a pergunta que eu me fazia e passei a fazer com o tempo também, qual o propósito da introdução, da inserção desse limite de carga horária semanal para o atleta profissional? O atleta profissional, a gente pode colocar esse atleta no mesmo balaio, por exemplo, de um trabalhador. Eu vou trazer aqui um outro exemplo, um garçom, por exemplo, que está sujeito a controle de ponto. E aí que vem a minha dificuldade em entender isso. Por quê? Porque eu não acho também que a inserção dessa limitação de 44 horas semanais, ela tenha tido o propósito de botar o atleta em pé de igualdade com os trabalhadores normais. Quer dizer, acho que não foi esse o propósito. E aí isso é muito mais uma avaliação minha, um juízo de valor. Essa referência de 44 na verdade, uma referência genérica, ainda que sem uma implicação prática, eu digo, na hipótese e na questão do atleta profissional. Tem um outro ponto também, Mari, que eu discuto também no artigo, eu acho que segue um pouco essa linha, essa controvérsia, até em relação ao limite de 3 dias de concentração. Isso é comum também na jurisprudência você pegar decisões admitindo, até porque a lei assim diz, esse limite de concentração de 3 dias. E a pergunta que eu passei a fazer e passar do tempo. Tudo bem, mas ainda nas hipóteses em que o atleta extrapola esse limite de 3 dias de concentração, ele faria jus ao pagamento, por exemplo, de horas extraordinárias? Eu consigo ver que a jurisprudência, nesse ponto, ela é bem dividida. Você não tem ali, em relação a essa extrapolação, a partir do 4º dia em diante, você não tem uma uniformidade em relação às decisões. Se você calcula esse tempo como um tempo extraordinário, se calcula horas extraordinárias além da 8ª, se considera as 8 horas de trabalho. E também, e aí eu acho que vale a pena também tocar nesse ponto, que é uma outra reflexão, Mário, eu acho que assim, a gente não precisa ser preparador físico ou trabalhar no métier, no dia a dia dos clubes. Para poder ter essa noção, eu, pelo menos até onde eu sei, eu não vejo aqui atleta extrapolando carga horária de... Eu não sei, acho que o atleta não treina mais que 3, 4 horas por dia, ainda que em 2 períodos, né? Então, o que justifica essa interpretação conferindo esse direito aos atletas? E aí, só para, eu digo, encerrar essa primeira introdução, eu gosto muito de citar Alice Monteiro de Barros, né? Alice Monteiro de Barros era uma doutrinadora mineira e ela escreveu sobre muita coisa e a obra dela, se você pegar ainda, der uma olhada nas obras dela, são obras muito atuais. E ela tinha, inclusive, uma obra que era um clássico até no direito do trabalho, que eram contratos e regulamentações especiais de trabalho. Então, lá naquela época, antes de 2011, ela estabelecia a seguinte premissa para o atleta em relação à carga horária. Primeiro, não havia uma disposição expressa na lei estipulando um limite de 44 semanais. Esse era o primeiro argumento dela. Você não tem até 2011 uma disposição específica na Lei Pelé. E era o que defendia ela, inclusive sustentando que o atleta não faria jus a horas extraordinárias.
Um outro ponto que ela trazia, inclusive, na defesa do argumento dela, da linha de raciocínio, era a questão da especificidade da profissão. Ela dizia, não há previsão expressa na lei e ainda por cima, é uma atividade muito específica, especial, bem particular, peculiar. Então, ela encontrava esses dois argumentos para poder, no entendimento dela, entender que as horas extraordinárias não seriam devidas ao atleta. Então, assim, a gente teve, de fato, uma alteração em 2011, e aí o texto da lei ele veio com essa disposição fazendo menção à carga horária de 44 semanais, mas a natureza e a especificidade da profissão não mudou de 2000 para 2020. Eu acho que as obrigações do atleta elas continuam inerentes à própria atividade em si, até porque a Lei Pelé ela tem um artigo para isso, que é o artigo 35, que inclusive diz e define de forma expressa quais são as obrigações do atleta. E aí, para finalizar, o que eu acho que vale a pena a gente tentar fazer uma distinção, você vê até em relação à ementa que eu trouxe sobre o adicional noturno, né, que é uma questão bastante controvertida, até objeto de lives anteriores. Com você sobre ela ainda hoje. Então, e aí só para você ver, eu trago aqui uma ementa, que é uma ementa até da 18ª região, conferindo, na verdade, o direito ao pagamento de adicional noturno para o atleta e fazendo uma comparação com porteiro e vigia. Porteiro e vigia trabalham também de noite, então tem esse direito. E aí, essa que eu acho que é o grande perigo, na verdade, é quando a gente coloca no mesmo balaio todas essas profissões. Eu acho que o jogador de futebol, o atleta profissional, é uma situação absolutamente à parte. Então, se a gente trouxesse atleta para dentro do bojo, do contexto da CLT, eu acho que aí é quando começam realmente os problemas e todas essas discussões em relação aos pontos de interseção da norma geral, que é a CLT, com a natureza da atividade do atleta e com a própria Lei Pelé. Então, assim, num breve apanhado, num breve resumo, essa é a síntese do artigo, das proposições que a gente coloca aqui. Muito bom, muito bom. Sobre essa jurisprudência, fica muito claro uma falsa simetria, né? Que tentam estabelecer entre as profissões. Não dá para comparar coisas que são tão distintas, contratos de trabalho que são tão distintos. Queria desejar as boas-vindas aqui, antes de eu ir para as perguntas, separei aqui algumas perguntas para fazer para você. Queria dar as boas-vindas, eu vi aqui que tem 2 ex-presidentes do IBDD nos assistindo, o Dr. Gustavo Delpin e o Dr. João Roberto Martins. E queria passar aqui as perguntas para você. Eu vou só aproveitar aqui, Mari, até o gancho do seu agradecimento, fazer uma especial saudação ao meu mestre, professor, juiz Ricardo Miguel. Inclusive, ali uma das pessoas com quem eu divido ali essas minhas reflexões. A gente coloca muito isso no mundo acadêmico, para poder chegar em situações como essa e tentar ter um juízo de valor mais claro em relação à questão do atleta, né? E a gente conversa muito até, o Ricardo fala de muita clareza aí no raciocínio dele. E eu acho que a gente tem um ponto convergente que é justamente isso, né? Entender em que momento se encaixa essa questão ali, essa inserção desse limite de 44 horas semanais na profissão do atleta, se isso é uma referência geral. Enfim, eu sei que o tema não é um tema fácil, é um tema, de fato, muito complicado, mas eu acho que vale essa reflexão e esse agradecimento, essa saudação, Ricardo. Bem-vindo, doutor Ricardo. Eu queria convidar todos também que usem a caixa de perguntas que está aqui embaixo e usem também o avião de papel para encaminhar outras pessoas, convidá-las a acompanharem aqui nossa live. Acho que o direito tem muito disso, né, João? Essa troca que faz construir o raciocínio, como essa que você mencionou agora. Eu aproveito esse gancho que você fez para te fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: eu queria saber se na sua opinião, a inserção do limite semanal de 44 horas semanais no ano de 2011, ela foi benéfica ou não? E se foi benéfica, olha, foi benéfica a quem? Pois é, eu tenho, na verdade, uma opinião que a inserção do limite de 44 semanais, de 44 horas semanais, ela trouxe muito mais confusão do que esclarecimento. Quando eu digo confusão, porque quando você vê ali na disposição, na Lei Pelé, uma previsão expressa de 44 horas semanais, a tendência para qualquer intérprete ali, para qualquer leitor, eu, pelo menos, lendo isso de forma bem breve, a minha tendência inicial é entender que, olha,
havendo a extrapolação desse limite e de que também havendo uma referência objetiva, a lei, na verdade, ela teria tentado trazer algum balizador. E não acho também ali absurdo uma interpretação contrária. Agora, é preciso, e nessa interpretação, nessa conclusão, conjugar não só a previsão do parágrafo 4º, inciso 6º do artigo 28 da CLT, com a norma geral. E aí eu trago um outro dado até, né, Mari? A gente sabe que isso não é nenhum fato novo. De 2017, em novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, se a gente parar para tentar fazer uma reflexão, esse conceito de tempo à disposição remunerado, ele ficou muito mais enxuto. E aí você pega, por exemplo, aquelas tais horas in itinere, que era a hora de deslocamento do empregado até o ambiente de trabalho em local não servido por transporte público. Era uma previsão antiga, inclusive não na CLT, mas numa súmula do TST. Esse era o entendimento do TST desde que eu comecei a estudar o direito do trabalho, né? E, na verdade, com a reforma trabalhista ela veio enxugando um pouco mais e podando um pouco mais a CLT. Então, por exemplo, aquela clássica troca de uniforme dentro da empresa, que era um tempo que a jurisprudência entendia que era um tempo passível de contraprestação, isso tudo foi, de alguma maneira, vamos dizer assim, enfraquecido pela reforma. Então, assim, quando a reforma ela traz um novo paradigma de legislação, é importante que a gente, pelo menos, faça uma reflexão e tente encaixar pontos de interseção entre a Lei Pelé e a reforma trabalhista. Acho que a reforma trabalhista ela é uma tendência, inclusive, do legislador, já trazendo aí um novo viés legislativo. Eu acho que assim, essa interpretação em relação a esse limite de 44 horas semanais na Lei Pelé, ela não pode ficar afastada da própria reforma trabalhista em si, em relação a esses conceitos novos trazidos pelo legislador. Então, eu reconheço também que são pontos muito controvertidos, mas eu ainda confesso que tenho uma certa dificuldade para poder ter essa compreensão plena e, de alguma maneira, aceitar que existe remuneração de horas extraordinárias para jogador, para atleta. O Rafael fez um comentário aqui dizendo, até porque os atletas hoje em dia não fazem mais treinamentos em períodos longos. Os treinos hoje são mais reduzidos e com maior intensidade. Sendo assim, os jogadores fazem jornada bem inferior a 44. Continuando horas semanais, poderíamos dizer que haveria então um banco de horas negativo por não cumprir a jornada de 44 horas? É a pergunta que ele faz. Eu perdi só essa parte final, Mari, cortou aqui. Ele diz assim, poderíamos dizer que haveria então um banco de horas negativo por não cumprir a jornada de 44 horas? Na verdade, assim, é justamente a ideia que eu tento, de alguma maneira, me afastar, né? Eu acho que, assim, não cabe essa questão do cabimento do banco de horas para o jogador de futebol, na medida em que eu sustento até o próprio descabimento e aplicação prática de controle de jornada efetivo. Eu acho que isso, de fato, para mim, me parece um contrassenso. A gente chegar num determinado momento, chegar a algum tipo de conclusão de que o clube ele vai precisar, por exemplo, instituir um cartão de ponto ou fazer um acordo de compensação de jornada com o atleta. Acho que, se a gente for levar um pouco para esse lado, a gente tira um pouco a discussão do seio dela. É importante a gente olhar um pouco para a profissão do atleta profissional e conjugar essa realidade com pontos de convergência da própria Lei Pelé. Então, eu acho que o limite de 44 horas, assim, voltando à própria pergunta, ele dificultou muito mais e o que ele gera são interpretações diferentes em relação a essa questão. Então, a minha visão é que ele, na verdade, tornou a discussão um pouco mais complexa, né? E passível também de outras interpretações. E é por isso que a jurisprudência, de alguma maneira, oscila em relação a isso. Uhum. Sobre os treinos longos que o Rafael comentava, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu artigo, João, que é uma construção até que parte para a filosofia, assim, que é uma área que eu gosto de estudar, que fala sobre a convergência de anseios assim, no cumprimento do contrato entre o atleta, entre o contratado e o contratante, ou seja, os dois, é um contrato tão específico que os dois, empregado e empregador, eles têm o mesmo objetivo, têm o mesmo benefício. Então, treinos longos, portanto, eles não seriam de interesse nem de uma parte nem de outra. E isso, assim, isso me parece uma coisa natural, óbvia, né? Você pergunta qual é o maior ativo do clube? É o jogador, é o atleta. Então, assim,
quando a gente diz em relação ao ativo, menciona, por quê? Porque há um pacto de convergência, na minha visão, entre atleta e entidade de prática desportiva. Qual é o interesse da entidade de prática desportiva? Que o atleta tenha um melhor rendimento na hora do jogo. Eu acho até teratológico imaginar que um clube vai colocar o atleta para ficar treinando 6, 7 horas e ele chegar ali numa condição física precária na hora do jogo. Então, ainda cada vez mais a gente percebe isso. Você vê ali até a participação, tem uma participação grande do próprio setor de fisiologia dos clubes, para que o atleta ele treine numa dosagem adequada para que ele renda na hora do jogo. E qual é o resultado final desse pacto de convergência? É o aumento de valor de mercado do jogador. É você fazer com que o jogador chegue na hora do jogo com uma condição física plena, adequada, e ele só vai alcançar essa condição física plena e adequada com uma carga horária de treinamento razoável, que permita ele chegar de forma descansada no campo de jogo para poder ter um bom desempenho. E aí, voltando um pouco nesse pacto de convergência, eu não consigo enxergar nenhuma outra profissão em que você contrata um empregado e esse empregado tendo um desempenho, eu digo, absurdo na tua profissão, que você vai conseguir potencializar financeiramente uma eventual transferência desse teu empregado para uma outra empresa. Uhum. Isso não existe. Então, assim, essa convergência financeira e econômica do atleta e do clube que faz do contrato de trabalho desportivo um contrato absolutamente sui generis, fora de qualquer parâmetro de comparação à doutrina trabalhista, na legislação. E é essa análise, essa avaliação que eu acho que a gente precisa ter quando tenta encaixar essas questões em que a Lei Pelé não delibera de forma expressa, com a norma geral, e até tentar entender um pouco mais ali os próprios dispositivos da Lei Pelé em relação... Como eu coloquei, eu acho que a carga horária de 44, ela está absolutamente fora de contexto na própria lei e na própria atividade. Então, assim, esse é um ponto importante para a gente ressaltar. A Júlia Gelli, que aproveita aqui, que é a coordenadora regional do IBDD no Rio de Janeiro e é quem coordena a coluna e as lives, e eu aproveito para dar os parabéns pela condução do trabalho que ela tem feito, que está realmente impecável. A Júlia é fantástica, mandar também aqui um abraço para ela, um beijo ali. Maravilhosa. Ela manda aqui um comentário. Atleta tem a legislação que prevalece em razão da especificidade. E o Rafael, que fez a pergunta que você respondeu há pouco, diz: concordo com o vosso pensamento, doutor João. Apenas faço o questionamento por também entender que a especificidade da profissão o faz diferir para não haver limite de jornada, adicional noturno, etc. Sim, faz todo sentido. Assim, eu defendo isso de alguma maneira e tenho pontos de convergência com o Rafael, eu tô absolutamente de acordo. O senhor acredita que o artigo 35 da Lei Pelé, ele tem algum tipo de interferência nessa questão da jornada? Desculpa, o artigo 35? Da Lei Pelé. Tem algum tipo de interferência na questão da jornada? Olha, eu acho que tem uma interferência direta, né? Se você, por exemplo, pegar a questão, por exemplo, o exemplo da questão da própria concentração. O artigo 35, na verdade, o que ele faz é delinear de forma clara para o atleta as obrigações dele. E se você pegar ali no inciso 2º do artigo 35, quando ele diz preservar as condições físicas que lhe permitam participar de competições esportivas, na verdade ele traz uma obrigação para o atleta e eu acho que de alguma maneira ele mitiga um pouco essa questão da própria concentração excedente do quarto dia. Porque ainda que o clube, vamos pensar uma situação hipotética, ainda que o clube extrapole o limite de 3 dias de concentração, o que ele de fato está fazendo ele está dando uma condição para que o atleta possa também exercer uma obrigação que é dele, prevista no artigo 35, para que ele tenha um descanso adequado, para que ele possa se concentrar para uma determinada partida. Então, penso eu que o artigo 35 ele tem uma interferência direta nisso, e o artigo 35, para mim, é que a grande ideia em relação a essa divisão de responsabilidades, né? Então, acho que tem interferência, assim, na prática, né? E o artigo, de alguma maneira, o artigo 35, acho eu, ele esvazia lá o limite à carga horária de 44, né? Ele tira ali da jornada da carga horária de 44 qualquer imposição para se pagar, enfim, horas extraordinárias, alguma coisa do tipo. O que pode acontecer numa situação como essa é justamente as partes fixarem, deliberarem no próprio contrato de trabalho do jogador acréscimos remuneratórios. E aí para situações em que você haja uma extrapolação desse limite mínimo legal. Isso é permitido
Acho que, inclusive, isso também é uma forma de dar um pouco mais de segurança para as partes, de modo geral, para o clube e para o jogador. Você delinear de forma expressa não só as obrigações, enfim, das partes, como, eu diria, o retorno e o direito pecuniário pelo trabalho desempenhado pelo atleta. Aproveitando que você falou um pouco de concentração, tem uma outra pergunta aqui que eu vou pedir licença para ler, que é a seguinte: qual a sua visão sobre o limite de 3 dias de concentração fixados pela Lei Pelé, sem que gere ao atleta qualquer direito remuneratório? Aí eu volto um pouco na questão do artigo 35, né, e nesse pacto de convergência, né. Acho que aí, quando o artigo 35, e não só a questão do limite de 3 dias de concentração, a minha opinião, eu acho até que, na verdade, assim, seria até despiciando a lei estabelecer, na verdade, uma referência numérica para isso. Porque a concentração, de um modo geral, ela tá, de alguma maneira, ali inserida no âmbito da disposição do próprio artigo 35. Então, foi, de fato, ali uma referência objetiva que o legislador trouxe esse limite de 3 dias, mas, como eu falei, ainda que não houvesse limitação para isso, eu seguiria também meu entendimento de que, para isso, você não geraria no silêncio do contrato qualquer direito a acréscimos remuneratórios ou também ao pagamento de horas extraordinárias. Perfeito. Eu vou abrir aqui mais uma pergunta. Pergunta do Dr. Gustavo Delbin, nosso ex-presidente conselheiro. Em razão da especificidade desportiva, não seria uma boa saída tratar desses direitos em convenção ou acordo coletivo? Primeiro, agradecer a pergunta do Dr. Delbin, não o conheço pessoalmente, mas para mim é um prazer, inclusive, responder. Eu acho que, de fato, seria a grande saída, de um modo geral, eu digo, essa composição coletiva, ela nunca teve tão em voga quanto agora, ainda mais nesses tempos de Covid. Inclusive, isso é uma das coisas que a própria FIFA fomenta, que, enfim, as entidades de administração de esporto, com os clubes, de modo geral, e federações, e se resolvam observando, na verdade, a especificidade de cada país. Mas eu acho que no direito do trabalho como um todo, a melhor saída para se evitar qualquer tipo de discussão controversa é a norma coletiva, definitivamente. Então, acho que é uma grande saída a norma coletiva, você fixar de forma objetiva acréscimos remuneratórios para situações controvertidas que a lei não disciplina de forma expressa, né? Então, acho que é uma grande alternativa. Acredito que a saída é sempre essa, né? Sempre a composição é sempre a saída mais simples e mais adequada, acho que na maioria dos casos trabalhistas. Você acredita que a regra anterior a 2011 em relação à jornada de atletas era mais clara, mais objetiva com relação ao quanto estabelecido legalmente? Eu penso que sim, Mária, ali, porque como você não tinha esse limite de 44 horas fixados, esse limite semanal fixado de forma expressa na lei, isso trazia, pelo menos na minha visão, muito mais segurança. À medida em que esse limite veio para a lei no ano de 2011, a minha percepção é que ele trouxe muito mais insegurança do que o contrário. Então, assim, essa é a minha posição, eu acho sim. E aí, puxando um pouco por esse assunto mais recente, que são as condenações que, obviamente, ainda não transitaram em julgado dos clubes paulistas com relação ao adicional noturno e ao trabalho aos domingos. Alguém, logo no comecinho da live, já falou, o Corinthians falou que não joga mais à noite, e agora? Eu queria ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre isso. O que eu penso em relação a isso se a gente voltar um pouco no tempo, se pegar, por exemplo, eu vou citar aqui fazer um paralelo com o empregado doméstico, isso lá atrás. O empregado doméstico, lá atrás, ele tinha os direitos fixados na Constituição Federal de forma taxativa. Então, assim, você não tinha muita dúvida para isso, e a jurisprudência também não oscilava tanto. Por quê? Porque a Constituição fixava quais eram os direitos. Então, o que na lei, eu acho que a grande saída para se alcançar aí uma uniformização em relação ao entendimento é você fixar de forma clara quais são as parcelas e as verbas devidas ao jogador de futebol. O que eu acho que começa a dar muita confusão é quando você permite e coloca, enfim, o próprio artigo na Lei Pelé permitindo a aplicação da norma geral e, de fato, assim, e trazendo esse limite de 44 também para
para a lei, eu acho que a coisa ficou muito mais confusa do que como era. Eu acho que é um assunto que vai ainda dar bastante pano para manga, né? Que acho que isso ainda vai ser bastante debatido. O doutor Cristiano Possidio, ele esteve aqui na live, creio eu, há 2 semanas, mais ou menos, e falou bem profundamente sobre essa questão dessas decisões recentes. E queria convidar todos, inclusive, que assistam o vídeo da live dele. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, está disponível aqui no Instagram do IBDD e também no canal do IBDD do YouTube, que eu aproveito também para fazer a propaganda aqui e dizer para quem não se inscreveu ainda que se inscreva. A gente tem alimentado constantemente com conteúdo justo esportivo de qualidade. Aproveitando que eu parei um pouco aqui de falar com você, João, para dar uns recados, eu queria lembrar também que amanhã é o último dia de prazo para quem quiser enviar artigos para submissão, para publicação na Revista Brasileira de Direito Desportivo. Acho que é um prestígio bem grande publicar nela e amanhã é o prazo, então eu queria lembrar a todos que vejam. Tem uma outra notícia bem recente, João, que é uma notícia que eu vi, salvo melhor juízo, hoje ou ontem na internet, que o 20 Jur, né, que é aquele compilado dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, eles se reuniram e tomaram uma decisão, creio eu, polêmica, que é a de não contratar atletas que tenham demandas que sejam supostamente abusivas, ali seguindo o que eles consideram como demandas abusivas, e sujeitando a contratação desses atletas, inclusive a desistência das demandas. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela aí, né, Mari, até para poder chegar nessa conceituação, né, do que é uma demanda absurda. Claro, é muito Assim, se eu complicado, trouxer né? isso, a gente tem um princípio constitucional, que é o direito de ação, isso é inerente a cada cidadão, e a gente não pode, eu digo, comprometer o direito de ação sob pena, eu acho que o cenário fica ainda pior. Então, assim, o direito de ação é um direito constitucional previsto na Constituição. Assim, e o X da questão é a gente tentar, em algum momento, chegar nessa questão da demanda absurda, e aí trazer um pouco do paralelo do adicional noturno. O adicional noturno, assim, e a despeito do entendimento pessoal de cada um, do meu entendimento, se ele se harmoniza ou não com a profissão do atleta profissional, é um ponto controvertido, tanto é que você pega decisões de todos os lados. Você tem decisões de um determinado regional conferindo o adicional noturno. A gente teve aqui no Rio agora, recentemente, no mês passado, uma outra decisão também negando o adicional noturno, batendo na tecla da especificidade. Então, quando a gente tenta conceituar demanda absurda, assim, eu te perguntando, essa demanda do atleta em que ele postula pagamento de adicional noturno é uma demanda absurda? Assim, eu não chegaria a ponto eu não chegaria até eu diria, até o final da corda e cravaria aqui para você esse tipo de conclusão. São situações controvertidas na lei, que precisam ser encaradas ali de forma técnica, né? Então, assim, acho que tem também um discurso natural dos clubes, um discurso de proteção, é importante, eu entendo a reação dos clubes, mas é importante que a gente, em algum momento, também tenha algum equilíbrio para poder fazer esse tipo de avaliação. Se a gente começar a achar que a demanda do atleta postulando o pagamento do adicional noturno, e aí com toda a ressalva de entendimento das pessoas, se a gente começar a achar que isso é uma demanda absurda, eu acho que a gente vai começar a tomar um caminho que não seria um caminho razoável, né? Então, eu vi o movimento, acho que é um movimento natural, mas o grande desafio é justamente nessa leitura, até que ponto uma demanda nessas condições, eu digo inclusive até uma demanda em que o atleta peça e postule o pagamento de horas extraordinárias. Assim, a despeito do entendimento pessoal de cada um, do meu entendimento, da minha construção e da minha leitura sobre a Lei Pelé, você pode ter uma interpretação diferente. Então é importante preservar isso, é importante também, quando a gente tocar nesse assunto, ter pelo menos ali um pé no freio e alguma razoabilidade para também não estar cometendo nenhum tipo de injustiça nessa avaliação, né, Mari? Isso é complicado. Claro, e a injustiça, na minha opinião, ela pode ir para os dois lados, né? É a injustiça de acreditar que qualquer demanda seja absurda em alguma medida, então você amplia a possibilidade de você acreditar que qualquer demanda passe a ser absurda e aí você não contrata ninguém que tenha demandas trabalhistas, e também um pouco é o direito de os clubes escolherem quem eles querem contratar. E não contratar quem tem esse tipo de demanda.
Então, eu acho que é um assunto bastante delicado e que ele abarca várias áreas assim do trabalho, não apenas do esporte, né? Como qualquer empregador tem direito de não querer contratar um empregado que tem uma demanda trabalhista, mas por outro lado você acaba cerceando muito o direito de ação e de direito de petição dos empregados. Eu vou aproveitar, vou ler aqui outro comentário do Rafael, que ele diz: fico em dúvida se essa mudança veio para piorar ou se antes, por não haver previsão, os julgamentos deveriam utilizar ainda mais a CLT, sem observar a especificidade da Lei Pelé. E aí eu tocaria num ponto interessante, né? Que eu acho que antes da previsão antes de 2011, você tinha, que é o que a gente chama de silêncio eloquente da lei. E eu acho que numa situação como essa, não adianta, se a gente começar a tentar procurar aplicar determinadas normas no silêncio da CLT, e a aplicação, quando eu digo aplicação de forma indiscriminada, sem nenhuma avaliação, nenhuma visão no caso prático específico. Então, assim, não é também um pensamento e uma linha de raciocínio, eu não digo, não tem certo e errado nessa história, isso a gente ouve até, tem pessoas que entendem até que antigamente você tinha um leque, uma abertura um pouco maior. Eu acho que no silêncio da CLT, da própria Lei Pelé em relação à carga horária, eu sigo a doutrina Alice Monteiro de Barros, né? E aí eu me valho um pouco dessa expressão, do silêncio eloquente da lei. Falando no silêncio eloquente da lei, tem uma outra pergunta aqui que é: as especificidades nos contratos especiais de trabalho desportivo, elas não englobam todos os direitos trabalhistas de atletas? Olha, especificidade do contrato, você tem, na verdade, assim, uma gama de contratos diferentes, né? Cada clube tem o seu contrato específico, e você pode, como a CLT, como a Lei Pelé, ela inclusive prevê a possibilidade de fixação de acréscimos remuneratórios, você pode, cada clube, customizar o contrato de trabalho do atleta de acordo da maneira como quiser, naturalmente observado as premissas da lei. Se um clube na contratação quiser fixar com o atleta ou contratar com o atleta, deixar isso expresso no contrato, que para períodos, por exemplo, excedentes à concentração a 3 dias, o atleta vai ter direito a um acréscimo remuneratório X, isso você tem essa liberdade. Então, na verdade, o contrato, você não precisa também no contrato fazer, ser muito redundante no que diz a lei. Por exemplo, você não precisa dizer para o contrato do atleta profissional que ele tem direito a férias, que ele tem direito a fundo de garantia. Isso é o que diz a lei. Mas acho importante em situações em que a lei não disciplina, havendo a possibilidade, cada clube ou cada entidade de prática desportiva fazer e customizar esse contrato de acordo com a negociação com o atleta, de acordo com o seu interesse. Tem uma pergunta aqui que chegou da Júlia Gelli, que é a seguinte: concorda que a jornada noturna é condição praticamente para a valorização e visibilidade do atleta? Isso não tem a menor dúvida. Desculpa, a Júlia complementa depois. Afinal, jogador de alto rendimento tem pretensões de tornar-se ídolo de clube em evidência. E aí eu respondo a pergunta da Júlia devolvendo a ela com outra pergunta, né? Quem é que joga depois de 22 horas, eu digo, no Brasil? É só o clube de Série A, pelo que eu sei, né? Que é o jogo da televisão, é o jogo de quarta-feira, né? Então, isso de fato é uma realidade, né? E qual jogador que não quer jogar na Globo, por exemplo, ali numa quarta-noite, num jogo de televisão? Exatamente. Então, a gente tem que relativizar um pouco na hora de fazer essa avaliação, né? E a colocação da Júlia é perfeita. E acredito que o caminho natural de anseio do atleta para a carreira seja chegar a jogar nos clubes que tem jogos às quartas-feiras ou quintas, ou que dia seja, depois das 22 horas. A Júlia está falando aqui: convocação para a seleção e para maior visibilidade e ascensão da profissão. E está concordando com você, exatamente, perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. É basicamente isso. Então, assim, até esse é um outro ponto, que quando a gente traz aqui a questão do adicional noturno, o que a gente está falando são jogadores ali, a gente sabe a realidade do futebol, jogadores que a grande maioria tem um salário, a grande maioria recebe menos do que R$ 1.000, R$ 1.500, isso é uma realidade. Mas, quando a gente fala do adicional noturno para o jogador, a gente está falando de grandes jogadores de grandes salários. Então, essa é uma avaliação que a gente deve levar em consideração também para poder, eu digo, ter um diagnóstico jurídico dessa situação. Importante isso.
Eu vou ler um comentário aqui do Rafael e depois vou passar para uma outra pergunta. O Rafael diz assim: além do que, o salário elevado dele só tem existência por contar com o público no estádio, receita que diminuiria jogando apenas de tarde e duvido que o jogador iria aceitar ganhar menos. Vou aproveitar então o gancho do comentário do Rafael e sobre direito de arena e vou fazer uma pergunta. Qual que é a tua opinião sobre o direito de arena e o contrato de 30 dias? Assim, esses dois braços da MP 984, eu tinha esquecido o número. Vamos lá, esse é um ponto polêmico, né? Bem em voga, atual. Não foi sobre isso que eu escrevi, mas eu não me furto também de dar minha opinião. Eu acho que assim, MP, se a gente... Nada, fica à vontade, mas eu acho que MP, se a gente pudesse fatiar a MP em dois pedaços, eu diria que a gente consegue classificar uma parte como uma parte relativamente tranquila e a segunda com um pouco mais de polêmica. E quando eu falo em relação à parte tranquila, é na própria extensão do contrato de trabalho por 30 dias. Na verdade, aí só para lembrar, a Lei Pelé ela tem a previsão de um prazo mínimo de vigência, o prazo mínimo de vigência do contrato de trabalho do atleta é de 90 dias, mas eu acho que a primeira parte da MP, ela se adequa um pouco à realidade, inclusive permitindo para que os clubes, você tem clube aí que precisa mais de um mês de contrato de trabalho com os atletas para poder terminar a temporada. Se a gente pegar o caso dos campeonatos estaduais, é bem essa realidade. Então essa é a parte boa, eu acho bem oportuna, inclusive, gostei. A outra parte, que é uma parte, dizer assim, um pouco mais controvertida, é em relação a essa questão envolvendo os direitos de transmissão. E aí, nesse ponto específico, eu tenho só uma ressalva. Também não estou querendo entrar aqui trazer a discussão, dar à discussão uma complexidade muito grande em relação à constitucionalidade ou não da MP. Mas eu tenho uma opinião pessoal de que esse tema em relação à transmissão de jogos não era um tema que demandaria uma urgência a ponto de provocar uma edição de medida provisória, a edição de uma medida provisória. E você vê até, Mara, ali um movimento grande por parte dos outros clubes, inclusive clubes que foram até Brasília ao longo da semana, depois da própria edição da MP, em função dessa celeuma toda envolvendo Flamengo e tudo mais, foram lá justamente numa postura um pouco mais reativa para tentar dialogar de alguma maneira com o governo federal. Então, sintetizando aqui para você, se a gente pudesse fazer uma divisão da própria MP, eu separaria ela entre a parte boa, eu digo assim, a parte boa, quando eu digo, é menos controvertida, e a outra com uma pitada maior de controvérsia, que é essa questão. Tenho a minha opinião pessoal, conforme falei, acho que não seria o caso de edição de medida provisória para regulamentar essa situação específica, mas eu reconheço que o tema é polêmico e é preciso agora, Mário, aguardar um pouco mais. A gente sabe que a MP ela veio bem enxuta. A MP ela veio com 2 artigos apenas. Você der uma olhadinha rápida na MP. Já há mais de 91 emendas, me parece. Pois é, então assim... A última vez que eu olhei, havia 91 emendas. Agora já deve ter talvez mais. Esse é o ponto ali. Eu acho que o grande desafio é a gente ver como é que vai ficar esse bolo aí depois, recém-saído do forno, em que a gente tem todas essas inserções. Você sabe aí, você como advogado, né, mas nosso processo legislativo nacional, ele é bem complexo. E até essa questão das 44 horas, você vê, era uma coisa que não estava lá, a gente sabe também que tem um componente político também por trás nessa questão de edição de leis, emendas. Então, eu ficaria um pouco mais atento agora e aguardaria essas cenas dos próximos capítulos para poder ver como é que vai ficar o resultado disso aí. Eu também estou muito curioso para ver essas 91 emendas, ver como é que isso vai ficar no resultado final. Mas é difícil, situação bem controvertida e bem polêmica. Eu acredito que em alguma medida ela claudica e que ela vai cair em alguma parte, mas assim, é impossível, improvável conseguir prever o que vai acontecer. O nosso ex-presidente, Gustavo Debin, fez um comentário aqui que está todo mundo elogiando. Os horários de jogos têm que se adequar à oportunidade de hora livre do torcedor, quando o consumidor está disponível. Ele pergunta, claro, o consumidor do esporte está disponível depois das 22 horas, em horários em que ele não está efetivamente trabalhando. Aí a doutora Selma faz um comentário, que ela cita Milton Nascimento. Ela falou, o artista tem que ir onde o povo está. Muito bom. O rabo não pode abanar o cachorro. Boa. E aí vem aqui uma outra, a Júlia fala, direitos de transmissão também são valorizados em acordo justamente com o horário nobre. E aí o doutor Ricardo Miguel
completa dizendo: excelente observação, presidente Delbin, acerca do horário dos jogos. Aí vem mais gente concordando também com o Gustavo Delbin, e vem aqui um comentário do Dr. Eduardo Nascimento dizendo: doutor, o que o senhor acha daquele pacto dos clubes contra ações trabalhistas abusivas? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Seria uma perseguição ao direito de ação dos atletas? Acho que a gente já falou sobre o quanto isso é polêmico e o quanto isso tem duas vertentes. Aí vem aqui mais uma pergunta, que é: qual seria o fundamento constitucional para o afastamento do direito constitucional de perceber remuneração em hora noturna superior ao diurno? Eu acho que, na verdade, a discussão é justamente o ponto de assimetria dessa parte específica com a natureza da atividade e com a própria Lei Pelé. Porque, assim, você tem um artigo na própria Lei Pelé que determina a aplicação da norma geral, da CLT, e também da Constituição. Mas é importante numa situação como essa, e aí quando eu digo, a Lei Pelé, ela não indica de forma taxativa quais são os pontos de convergência da norma específica dela mesmo, da Lei Pelé, com a norma geral. E se a lei ela não traz um conceito objetivo, a gente passa a ter até uma subjetividade por trás disso, né, Mari? Porque você tem o seu juízo de valor em relação ao momento em que há uma harmonização da CLT com a atividade do atleta, e eu tenho a minha avaliação individual. Eu tenho o meu juízo de valor. Eu acho que o adicional noturno ele não se encaixa em razão dessa característica, da especificidade da natureza da atividade do atleta. Mas eu reconheço, não é um debate fácil, um debate tranquilo. Você pode ter a sua opinião e entender justamente que essa questão está absolutamente compatível com a realidade do atleta e a realidade da profissão. E eu acho que a saída constitucional, pensando um pouco à luz dos direitos fundamentais, é pensar um pouco em falar sobre isonomia. Você está comparando coisas diferentes, né? Eu acho que embora possa haver uma antinomia entre isso, é uma antinomia que ela é superável do ponto de vista de você pensar em tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente na medida da desigualdade. Então, eu acho que a saída constitucional com relação a isso pode ser um pouco por aí. Aí você está recebendo um elogio aqui, doutor João. Mesmo não tendo escrito sobre o assunto, doutor João é ótimo. Obrigado, agradeço. Eu não sei, eu acabei pegando. Edmárcia, caramba. Agradeço. Tá te mandando aqui esse elogio que eu compartilho aqui e subscrevo. Mais perguntas aqui. Doutor Tarcísio Bresciani mandou: você acha que a negociação coletiva seria a solução para sanar e regularizar esse impasse? Ele manda a gente volta na pergunta do Delbin, né? Sem dúvida. Esse é o caminho. Deixa eu só fechar aqui a pergunta que veio repetida dele. Vamos lá. Não sei se a culpa é do Pelé, mas é impressionante como os clubes não veem a importância tanto do direito trabalhista e do direito esportivo. Alguém comenta. Eu acho até que hoje vem até um pouco mais do que viu no passado, né? Hoje em dia você tem uma gestão muito mais profissional dos clubes. Eu digo até o conteúdo das pessoas que estão fazendo ali a gestão do futebol em cada clube e a própria preparação das pessoas ali no mercado, eu vejo uma diferença sensível do que era no passado, que é aquela figura clássica do dirigente amador, né? Uma coisa que vem perdendo espaço com o passar do tempo. E realmente, eu acho que hoje em dia você tem, na verdade, uma capacitação técnica por parte dos clubes muito maior. Na medida em que você aumenta a qualidade e a capacitação do próprio clube, do empregador, fica mais fácil para você identificar eu diria assim, esses pontos frágeis e até essas especificidades para tentar mitigar e evitar o risco, isso pensando aqui com uma visão de gestor, de entidade de prática desportiva. A Selma faz um comentário aqui: a profissão do atleta já dá seus bônus e ônus. E aí eu vou fazer a pergunta da Júlia aqui para a gente já começar a caminhar para o final, que possui opinião formada quanto ao reflexo da Covid nas proposituras das ditas ações abusivas? Olha, primeiro agradecer também o comentário da Selma. A Selma também é fera, sabe tudo sobre doping também. E, assim, eu acho que a Covid vai ter, realmente tem um impacto razoável ali nas relações trabalhistas. Inclusive, eu fazia uma live agora essa semana, a gente tocava nesse ponto, né? Então, assim, eu acho que nesse período, um período de muita dúvida, muita controvérsia,
há uma tendência natural das pessoas em de alguma maneira, judicializarem conflitos. Então, acho que isso é uma tendência, a minha percepção, se a gente pegar as estatísticas, assim, e aí abstraindo um pouco até o atleta profissional, né? Se você pegar as estatísticas de regionais em relação a novas ações trabalhistas envolvendo esse tema Covid, e aí todos os impactos do Covid nas relações de trabalho, a gente teve aí diversas MPs, né? Então, você já tem esse dado estatístico objetivo, que o judiciário, inclusive, já traz para a gente, que é esse incremento e aumento de ações por conta dessa situação específica. Muito bom, doutor João. Queria te agradecer, te convidar a fazer suas considerações, dizer aqui que está todo mundo falando que a Júlia está com gás, está com sangue nos olhos. Muito bom, Júlia. Doutor João, queria te convidar a fazer suas considerações finais e pedir para o pessoal só esperar, porque quando o senhor encerrar, eu vou passar um recado do presidente para o pessoal. Olha, Mari, primeiro agradecer a participação de todos. Para mim é um prazer estar aqui. A gente, quando está em ambiente acadêmico, discutindo teses e discutindo também essas questões controvertidas do direito, é sempre muito rico para todo mundo, para as pessoas que participam, para a gente. Acho que o propósito é fazer com que o IBDD seja um campo recorrente de aprendizado para todos os seus filiados. E eu fomento, inclusive, isso, que as pessoas se filiem ao IBDD, e eu, desde que me filiei também, tenho muita coisa boa para poder colher. Então, vai também ali uma mensagem de agradecimento ao nosso presidente, Leonardo Andreotti, e dizer que quando precisarem a gente pode contar conosco. Muito bom, doutor João. Olha, muito obrigada pela sua participação na live. Foi realmente muito enriquecedor. Acho que o tema demandaria mais umas 5 ou 6 lives, um evento inteiro para isso. E queria também dizer para o pessoal ficar ligado aqui nas nossas redes do IBDD, porque amanhã a gente vai fazer o lançamento de um projeto novo do IBDD, um projeto super legal, que a ideia é trazer um pouco mais, aproveitando o que você disse sobre o fomento da produção de conteúdo do direito desportivo, que é justamente a ampliação da discussão, do debate de deu uma ideia que eu gostei. Agora eu chamo o presidente, Mari. Eu gostei. Léo, você tá aí ainda? Se tiver, pede para entrar aqui. Se o João não se importar, aí a gente absolutamente, faz isso aí vai ser uma honra dar lugar a ele. Doutor João, então eu vou chamar o Léo aqui. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi realmente muito enriquecedora para mim. Como eu havia te adiantado mais cedo, em direito do trabalho não é assim a área que eu mais me debruço a respeito, mas o teu artigo me convidou a me debruçar e honestamente eu digo que eu aprendi muito hoje conversando com você. Eu te agradeço, Mário. Ouvir isso de você, para mim, é uma honra. Me deixa muito satisfeito. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Vamos ver aqui. Vou então dar lugar aqui ao presidente, tá, Mário? Até logo. Tá bom, obrigada. Vamos ver. De pijama, Léo, não tem problema. Acho que o pessoal aqui não se importa de vê-lo de pijama. Se você acha que... Vamos ver aqui se eu consigo te colocar aqui. O Caio Medalar falou que a Júlia foi treinada na fábrica de maldades. Eu acho que ele que é o fabricante. Vamos ver, Léo, se aparece aí para você o meu convite para entrar aqui ao vivo. Opa! Pô, já... Tirou o pijama, presidente? Já vi aí. Tirei, coloquei a camiseta depois, aqui. Depois você briga. Depois você briga com o Delbin aqui, que falou para te convidar. Eu vi aí que... não, o Delbin tem essas ideias mirabolantes, né? Que eu já vou começar a parar de assistir live, porque aí eu não entro nessa. Presidente, mas gostou da live? Tudo certo? Eu gostei. Não, eu gostei muito. Parabéns, Mário. Parabéns, João. Live de alto nível. Vi comentários ali, inclusive, nesse sentido. Vi ali que a minha entrada ia provocar a saída do nosso juiz, Ricardo Miguel. Ricardo, fica aí só um pouquinho, pô. Mas olha, Mário, outra coisa. E eu entrar e substituir o João é mais ou menos aquele jogo importante, assim. Entra o reserva nos 48 minutos do segundo tempo para ganhar um pouco do direito de arena. Eu me sinto assim. Pô, entrou para bater o pênalti, presidente. Então, vamos lá, presidente. Conta para o pessoal a novidade que a gente vai lançar, o nosso novo projeto aí nas redes do IBDD. Não, que legal. Até você podia trazer a novidade. Enfim, fico honrado em poder trazer também. Invadir aqui a live do João e a sua para trazer essa novidade.
E é uma novidade bacana que vem em linha com os outros projetos, né, que nós temos tido muito sucesso, inclusive. Um deles é a própria live, a própria coluna, enfim, dentre outros tantos. Né? E nós, pensando aqui numa maior aproximação com os membros filiados... Léo? O Léo travou, gente? Estou falando, tá ouvindo? Quem travou? E agora? Voltei? Eu queria que você... Voltei? Tá voltando aos poucos. Acho que agora vai voltar. Vamos ver. Bem na hora, né, presidente? É para dar um suspense, assim, uma coisa meio João Kleber, assim. Delbin tá falando, atenção do tempo. Nós temos 5 minutos. Então vamos lá. Voltei, né? Voltou. Tá bom. Primeiro que eu vi uma pergunta aí, se indica um curso de Direito Esportivo. Site do IBDD tem muita informação, as redes sociais, vale a pena checar. E com relação ao nosso projeto, né, um projeto que tende a aproximar mais os membros filiados, portanto, um evento exclusivo para membros filiados. É óbvio que a nossa intenção é fazer isso presencialmente quando for o caso, mas por enquanto nós vamos começar de forma virtual com um evento exclusivo para membros filiados, que vai se chamar, como é que é, Mário? Happy Hour do IBDD? É isso mesmo? Agora, a gente só precisa saber se esse Happy Hour do IBDD, que obviamente vai ser um evento técnico, né, de discussões, e depois nas redes sociais e no próprio site do IBDD nós explicaremos. Resta saber se o pessoal vai querer fazer o Happy Hour com um copo de cerveja, uma taça de vinho, ou não. Aí deixa para o pessoal comentar aí, e aí a gente decide. A ideia do Happy Hour é justamente essa, a gente fazer um evento mais ou menos como que foi feito na comemoração dos 19 anos, que é de debate de uma forma um pouco mais informal e com participação ampla. O Delbin está falando, mas pode beber. Então, tudo bem. Se o ex-presidente, conselheiro liberou, o presidente liberou, está liberada a taça de vinho. Júlia pode ficar tranquila, Selma também. Muita gente vai ficar tranquila. Não, é que elas estão comentando, né? Então, por isso que eu estou tomando a liberdade de já entregar. Então, eu queria... Aí, ó. Já tá aí na... Tá a legenda é essa. Boa, Delbin. Então... E daqui a pouco essa aqui também. Então, vai ser por enquanto... já, né, presidente? Por enquanto, essa atividade vai ser pelo Zoom e vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube para possibilitar que mais gente tenha acesso, mas é uma atividade exclusiva para membros filiados, então queria aproveitar a presença do presidente para convidar todos que se filiem ao site do IBDD, que se filiem ao IBDD, as informações estão no site, que está no link na bio do nosso perfil aqui do Instagram. Perfeito, é isso aí, Mari. Então, queria agradecer a todo mundo, agradecer ao presidente por aceitar, assim, de surpresa participar, agradecer ao Delbin também pela ideia de te colocar nessa situação. E aí a gente retoma, então, na próxima terça-feira, às 19 horas. Algum colega vai estar aqui para entrevistar o autor da coluna que vai ser publicada na segunda-feira. Obrigada, Léo. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite. Boa noite, gente.